pela palavra, seja pela nossa falta de comunhão, seja pela nossa incredulidade, às vezes seja pela nossa omissão, pela nossa incompetência, impedindo que nós venhamos ter acesso à revelação de Deus. E esse Deus maravilhoso se revelou a João. Aqui está um pouquinho cortado porque o tipo de projetor está diferente. Nós mudamos de projetor e esquecemos de mudar a configuração. Está com uma configuração que ela é mais larguinha, e aqui está com a configuração mais comprida. Mas a gente já viu esses slides aqui, né? Escreveu as cartas a Efésio, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia, a Laodiceia, que representam períodos proféticos pelas quais a igreja passaria no decorrer da sua existência. E nós vemos aqui que não há mais nenhuma igreja a suceder Laodiceia. E então nós podemos concluir sabiamente que Laodiceia é o quê? É a igreja que nós vivemos. Como é importante conhecer os conselhos que Deus tem para Laodiceia. E não só conhecê-lo, mas como o quê? Como ouvi-lo. Você sabe que a serva de Deus faz uma advertência seríssima que tem sido ignorada e negligenciada pela igreja. Ela diz que com pouco o testemunho da testemunha fiel e verdadeira tem sido considerada no meio da igreja. Como nós precisamos considerar essas coisas. E depois que ele deu essa visão das 7 cartas, ele ainda continuou o quê? A ter revelações por Deus. E novamente ele foi o quê? Arrebatado no Espírito. Entendem? Observem isso. Sempre o Espírito Santo conduzindo o quê? As revelações. Sempre o Espírito Santo conduzindo o entendimento. Sempre o Espírito Santo conduzindo a direção para onde ele devia o quê? Olhar, para onde ele devia ir, para onde ele devia, para o que ele devia observar. Meus amados, como tem faltado isso a nós, né? Como tem faltado a nós observarmos mais para onde o Espírito Santo quer que a gente olhe, para onde o Espírito Santo quer que a gente volte nossas atenções. Que esse arrebatamento do Espírito, essa unção do Espírito possa ser uma realidade para todos nós, porque essas revelações, meus amados, são para nós. Nós que somos servos. E nós que cremos na palavra de Deus. E ele foi arrebatado, e ele então vê uma cena gloriosa do trono de Deus maravilhoso, e ao lado desse trono de Deus, ele vê o quê? Um livro selado com os 7 selos, e ele entra então numa angústia profunda, porque ele não via quem podia abrir cada um desses selos aqui, até que um ser disse que havia alguém que poderia abrir esse selo, que era o quê? Um cordeiro. E nós sabemos que esse cordeiro é quem? É Cristo Jesus. O Espírito Santo então começa a chamar a atenção dele para o quê? Para os selos, e os selos vão o quê? Se sucedendo. Nós vemos que o primeiro selo foi o quê? O cavalo branco, a palavra de Deus, representada nesse cavalo branco, porque é a palavra que pura, a palavra da verdade, a essência da verdade, e é essa verdade que nos liberta, é essa verdade que tem o poder de nos salvar, é essa verdade que tem o poder de nos restaurar, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, entendem? Porque sem o Espírito Santo, a mim é impossível entender essa verdade. Sem o Espírito Santo é impossível a nós, amados, entendermos essa revelação. E aí continuaremos como grande parte dessa multidão no caminho desse mundo, discernindo as coisas espirituais de forma o quê? Material, sabe? Relativizando as coisas, secularizando as coisas, interpretando as coisas como se interpreta as coisas materiais, terrenas, como na verdade nós temos que interpretar as coisas da palavra de Deus espiritualmente. E esse cavalo branco aqui representava a pureza, e nós vimos que ele saiu para vencer, e o quê? E vencendo, porque a verdade vence sempre. A mentira não tem como suprir a verdade, ou melhor, suprimir a verdade. A mentira não tem como tomar o lugar da verdade. Pode ser que a mentira dure um tempo, outro tempo, mas a verdade sempre vem o quê? Sempre vem à tona, meus amados.
E que Satanás, então, querendo impedir que essa verdade que liberta chegasse a nós, chegasse a você hoje, ele fez de tudo, chegasse para as pessoas que viveram a época em que esse livro de Apocalipse foi escrito, e aqueles que viveram posteriormente ele, em plano período de perseguição. Usa o grande império romano para impedir que essa verdade fosse propagada, e usa então de espada, de morte e tudo mais. Depois ele vê que não dava jeito, porque a verdade era verdade, e ela nascia, ela fluía. Então ele começa a usar o quê? As tradições, ou seja, sentido antagônico aqui ao cavalo branco. O branco é pureza, o preto o quê? É a mancha. Ou seja, já que eu não consigo calar a verdade, eu vou misturar informações que não são verdades junto com a verdade, de tal forma que aqueles que procurem ser libertos se confundam, se percam e tomam o quê? Desvios que no fundo não os leva à libertação, não os leva à libertação. Mas nós vimos que essa verdade, por ser verdade, ela também subsistiu às tradições. Porque embora se maculasse, a verdade sempre foi o quê? Preservada, sempre houve um remanescente fiel que não aceitava esse tipo de contaminação. Então veio um dos piores tipos de métodos que Satanás usou, que é o método de matar o quê? Em nome de Deus, confundindo as pessoas, querendo tomar a consciência das pessoas para levá-las a crer naquilo que não era Deus. Aqui estão os primeiros 4 selos. E nós vimos então que no 5º selo houve um grande clamor. Até quando? A Bíblia representa almas debaixo do trono de Deus, e nós vimos aqui que isso é uma simbologia, meramente representação, porque senão nós teríamos que ver que no céu tem um cavalo branco correndo, tem um cavalo vermelho, tem um cavalo preto, um cavalo amarelo, e nós sabemos que a figura dos cavalos são figuras meramente, figuras mesmo, são representativas. E assim também nós devemos entender essas almas debaixo do altar. Na verdade, eles estavam reclamando o quê? Até quando, Senhor? Até quando a sua verdade vai ser pisada? Até quando os oprimidos? Até quando os cativos que precisam receber essa verdade serão impedidos de conhecê-la? Até quando os seus servos que assumem essa verdade, que vivem essa verdade em toda a sua integralidade, vão continuar sofrendo perseguições, vão continuar sofrendo angústias, pressões? Até quando? Essa era a grande pergunta. E essa é uma grande pergunta também que vai em nossas vidas, não é verdade? Às vezes nós estamos perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando vai durar nossas provas? Meus queridos, uma coisa eu digo a você: há um fim. Amém? Amém. As nossas provas não serão eternas. Eterna é a nossa felicidade. Eterno é o reino celeste. Eterno é esse céu aqui, meus amados. É isso que é eterno. As nossas provações já são passageiras. Sabe? E uma coisa você tem que ter noção na sua vida: se você está passando por uma prova, se você está passando por uma dificuldade, e se você ainda não sentiu que você venceu, é porque ainda não terminou, entende? Porque quando terminar, você vence. Termina com a sua vitória, amém? É assim. Por quê? Porque aquela verdade, aquele cavalo branco saiu o quê? Vencendo e para o quê? Vencer. A batalha do cristão, ela só encerra quando o cristão sai vitorioso. Não há outro jeito. Então, se sua batalha não terminou, filho, se você está perdendo de 10-0, não se preocupe, porque quando terminar, termina com a sua vitória. E se não terminou, se você ainda não venceu, é porque ainda não terminou. Mas até quando? Até quando? É a grande pergunta. E Deus, na sua infinita misericórdia, revela para nós até quando. Deus revelou até quando. Sabe por quê? Porque Deus deixou muito claro na sua palavra que haveria um tempo que nós chamamos de tempo do fim. Um tempo em que as profecias começariam a ser o quê? Reveladas de uma forma muito forte, de que as pessoas teriam uma compreensão desse imediato a volta de Jesus Cristo, e começariam a sentir no seu coração uma necessidade enorme de se prepararem, de buscarem a verdade, de se comprometerem com as coisas de Deus.
E vocês viram aqui no domingo passado que o grande terremoto de Lisboa, vocês viram aqui o grande escurecimento do sol, a queda das estrelas, que na verdade foi uma grande chuva de meteoritos. Todos os eventos indicando que o tempo em que Deus preparou para que o desfecho de sua volta haveria de acontecer, finalmente chegou. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque esse glorioso tempo de nós nos reencontrarmos com o nosso Mestre voltou. Os sinais, os tempos, como nós precisamos estar atentos a esses sinais. Sabe, Jesus certas feiras nos advertiu da seguinte forma. Mas ele respondendo lhe disse, está lá em Mateus 16, 2, 3. Quando é chegada a tarde, haverá